Bom dia, pessoal. Nossa aula hoje será sobre abate de aves. Nós vamos estudar quais são as fases e tecnologias mais modernas para o abate de aves. Além dessa aula, é interessante depois vocês verem todos os vídeos que existem no YouTube, pelo menos uns 10 vídeos que existem no YouTube, que pode dar uma maior visão do que há de mais moderno, tá certo? Também, como aqui no Classroom a gente não consegue passar vídeo, eu já coloquei alguns na atividade do Classroom e vocês podem acompanhar também no horário que vocês dispuserem. Vamos ver também um pouco sobre as normas para transporte de aves e uma forma de fazer o abate de ave, desde a captura da ave até chegar ao frigorífico, e dentro do frigorífico, de que forma a gente tornar esse abate mais humanitário. Nós já vimos no abate de bovinos que, quando a gente fala em humanitários, a gente está pensando na diminuição da sensação de dor, né, ou de respeito também que nós devemos ter com os animais. Então, as aves, como animais e que vão ser abatidas para a alimentação do ser humano, elas merecem o nosso respeito. E aí, o abate, ela deve causar o menos possível estresse e sensação de dor para a ave antes do abate. Então, iniciando com a captura de aves, é um processo muito simples, mas que, nesse momento, nós devemos ter o máximo de cuidado e cautela, porque nós poderemos, após 45, 50 dias de todo um trabalho realizado, alimentação cara, que é hoje, a gente pode estragar esse material se a gente estressar as aves nesse momento. Então, a captura das aves, ela sempre é feita em um horário que tenha uma temperatura menor, para que, com essa captura, alguns animais que venham a correr, né, e até tentar voar dentro do galpão, eles não se estressem, o aumento da temperatura vai ainda mais estressar os animais. Então, evitar o estresse nesse momento é imprescindível. Então, o que recomendamos sempre é que seja feita essa captura à noite. E aí a gente vai ter algo que é muito importante, que é a troca da luz. Ou seja, as aves, elas praticamente não enxergam muito pouco sob a luz azul ou verde. Então, a simples troca da luminária, né, por luzes azuis, vai fazer com que elas se mantenham calma e praticamente não consiga ver quem está capturando. Então, essa troca de luz é muito interessante. Primeira coisa, à noite e troca de luz. Uma outra questão importante também é a dieta. A dieta hídrica, que, assim como a gente faz com os bovinos, também deve ser feito com as aves. Ou seja, suspender a alimentação pelo período de 6 a 8 horas para frangos, né? Então, quando a gente sabe que vai capturar às 8 horas da noite, então 8 horas antes a gente já suspende a alimentação e deixa somente a água. Então, somente dieta hídrica. Bom, com a dieta hídrica, existe uma perda do peso, que é pequeno porque são apenas 6 horas, não vai interferir tanto. Então, vai haver uma perda de até 0,5%, de 0,2% a 0,5%. Isso é muito pouco, né? E aí também nós vamos ter uma diminuição do conteúdo estomacal. Isso nós estamos falando para frango, tá certo? Se tem outras aves, no caso peru, ganso, pato, o jejum pode ser maior porque são animais maiores e se alimentam com uma quantidade maior, então
a dieta hídrica vai ser durante 12 a 18 horas. Ou seja, normalmente é feito essa dieta durante praticamente um dia inteiro, e à noite é feita a captura para transporte e abate no outro dia. Ou, normalmente, se faz com os frangos até 1, 2 horas da tarde, a alimentação, suspende a alimentação, e à noite se faz a captura para que seja abatido no próximo dia. Então, a captura ela deve ser rápida e normalmente se faz em lugares como se fosse quadrados, né, onde a gente tem uma constante de animais que já estão acostumados com a passagem do tratador, e vai se tirando mais ou menos no olho, né, uma área de 4 metros, e nesses 4 metros se colocando as gaiolas e lentamente pegando os animais e colocando dentro das gaiolas, sempre com as duas mãos pelo dorso, prendendo, segurando as duas asas ao mesmo tempo. Então, não é correto pegar as aves, apanhar as aves com uma mão só, ou com a asa só. Isso pode provocar a quebra da asa, e com a quebra da asa, a gente já tem um trauma que vai dificultar a comercialização desse frango se for inteiro, né? Então, as gaiolas, elas têm um comprimento de mais ou menos, né, 83 centímetros de comprimento, 59 centímetros de largura e uma altura de 30 centímetros. Então, nós temos, nesse caso, uma área de 49 centímetros quadrados, né? Nós temos também, na gaiola, cada gaiola dessa tem uma divisão em 2 compartimentos. Por que a gaiola vem dividida? Exatamente para que a área fique mais limitada, ela não consiga se movimentar e andar dentro da gaiola, ficando mais parada. Com isso, vai ter menos traumas. Então, em relação à quantidade de aves, nós devemos ter sempre uma densidade em termos de quilograma, tá certo? Então, nós vamos, se nós fizermos o cálculo, normalmente esses animais vão estar em torno de 2 quilogramas, então nós deveríamos ter mais ou menos 0,022 metros quadrados por quilograma, que equivale a mais ou menos 45 quilogramas por metro quadrado. Então, se nós observarmos a área de uma gaiola que tem mais ou menos 0,49 metros quadrados, nós teríamos, então, 45 quilos por metro quadrado, nós teríamos mais ou menos uma faixa de, no máximo, 6 a 7, né, animais por gaiola. No máximo, dependendo do peso do animal, pode chegar até 10. Com as duas divisões, nós teríamos o 4, dependendo do tempo do peso do animal, 4 a 6, 7, dependendo do tamanho de que ave seja, tá certo? Quando a gente fala de frango de corte, aí depende muito do peso que atingiu os animais. E aí nós teríamos mais ou menos, no máximo, 12 frangos, né, por gaiola. Se for aves de postura, aí nós vamos ter uma quantidade, pode chegar a 12, dependendo do peso. Se for frango já com peso acima de 2,5 kg, 2,3 kg, nós vamos ter de 8 a 10 aves. Então, a gaiola ela vai também estar comportando, né, uma quantidade de frangos de acordo com a quantidade de quilogramas do total de animais que vai ser colocado dentro da gaiola. Não é por unidade, mas também por quilograma. Então, nós teríamos que ter, no máximo, no período mais quente, 38 quilogramas por metro quadrado. A carga no caminhão é uma outra questão que deve se discutir, né? Então, um caminhão simples, nós teríamos 160 gaiolas,
onde nós teríamos de 1.600 a 1.900 aves, uma truque, né? Teríamos 290 gaiolas, de 2.900 a 3.400 aves. Se for trafegado numa estrada de asfalto, pode ter 7 gaiolas sobrepostas, uma sobre a outra. Por que não deve ser muitas gaiolas? Porque o peso de uma quantidade de gaiolas maiores vai fazer com que a que fique mais abaixo suporte todo esse peso, e há uma pressão. E cada vez que o carro balança, né, o pneu cai em um buraco, de um catabilho, então essa caixa ela vai pressionar a mais de baixo e pode estourar, porque ela não está preparada para receber uma pressão tão grande. Como é um plástico, né, um PVC, então nós não temos essa resistência. Se fosse de ferro, sim, ou de aço, né, mas como é um plástico, então a gente não tem toda essa resistência. Bom, então a quantidade de gaiolas vai depender também do tipo de estrada, o caminho que vai ser percorrido, e aí a gente sempre recomenda, no máximo 9, se for uma estrada de asfalto, pode ter 7 gaiolas sobrepostas em estrada de terra, e 5 a 6 gaiolas sobrepostas, considerando que ocorre lesões no peito em 25% das aves na sexta e sétima fileira, e 3% abaixo da quinta fileira. Mortalidade de transporte normal, né, que acontece, é de 0,13%. Ou seja, essa morte pode ser simplesmente pelo estresse do transporte, né, da distância, do calor. Elas ficam deitadas com o peito na gaiola, e isso vai lesionando, às vezes, e aquelas que ficam mais abaixo vão sofrer uma maior temperatura, as que ficam mais centrais no caminhão também vai sofrer mais estresse. Um dos grandes estresses que pode sofrer e causar mortalidade é o calor. Então, se nós trafegarmos com frangos durante o dia, a gente tem uma maior possibilidade de que haja maior estresse e maior mortalidade desses frangos. Então, o ideal é fazer a captura à noite e o transporte à noite, diminuindo assim a possibilidade de aumento exagerado de temperatura. Cada frango, eles irradiam, né, energia igual a uma lâmpada de 60 watts. Todo mundo conhece aquela lâmpada incandescente, né, de 60 watts, que inclusive se coloca na chocadeira, inicialmente, quando é a lâmpada, não, ou se for a gás é com gás, mas se for com lâmpada, são lâmpadas de 60 watts. Todo mundo já teve essa experiência também de colocar a mão perto de uma lâmpada de incandescente, né? E dá para perceber aquela energia que é irradiada, aquele calor. Então, cada animal desse irradia um certo calor, como as lâmpadas, e aí, quanto mais eles estão juntos, mais esse calor vai ser transferido para a atmosfera ao redor, que vai fazendo com que aumente a temperatura, e aí haja o sofrimento dos animais. Por isso, essas gaiolas dos frangos, elas são também todas perfuradas e ventiladas para que não haja um excesso de temperatura dentro da gaiola. Então, o calor que é exaurido que é enviado, né, pelos corpos dos frangos, eles vão também ter como escapar da gaiola através dessas perfurações, assim como também um pouco de ventilação. Quando o caminhão está em deslocamento, há a possibilidade de uma retirada maior desse calor acumulado. Por isso, sempre, o período noturno é o mais recomendado para o transporte das aves. Quando as aves elas chegam no frigorífico, né, na área de abate, se chega à noite ou se chega de manhã cedo, então elas vão ficar na área de recepção. Essa área de recepção, ela deve ter, né, uma estrutura de galpões, caso esses caminhões tenham que ficar durante o dia com os animais ali presos, a gente vai ter que dar uma condição em que não haja o estresse
né, dentro dessas gaiolas. A gente vê aqui essa condição aqui dos animais dentro da gaiola, dá para perceber, né, como fica exatamente a estrutura, né? Eles praticamente não conseguem ficar em pé completamente, já tem outro grupo em cima, há uma defecação também desde a primeira gaiola lá em cima, que vai descendo isso para baixo. Então, o cheiro das fezes, quanto mais tempo ele ficar aqui, então vai ter um aumento da quantidade de ureia, de amônia, e uns vão recebendo as fezes dos mais de cima também, que escapa pela gaiola, outros vão se prostrando, como vê aqui, o calor faz com que eles se prostrem, e eles vão ficar muito tempo nessa posição. Então, com isso, realmente é muito estressante. Então, para ficar esperando o abate, os caminhões ficam em garagens com ventiladores, com aspersão de água por 2 a 4 horas. Então, essa aspersão de água, que é água fria, vai diminuir o estresse calórico e vai fazer com que haja uma melhor tranquilização, né? Um melhor conforto das aves antes de seguir para o abate. Essas 2, 4 horas, elas podem se postergarem caso haja uma fila de caminhões na fábrica, né? Então, a chegada do caminhão, ele vai passar ainda por um processo de pesagem, de contagem, observação de aves, e aqui nós temos aqui uma figura onde a gente vê mais ou menos os animais como ficam, né, nesse momento dentro da gaiola, e aí a gente tem uma ideia em relação à temperatura que pode ocorrer, né? É como se fosse uma grande multidão de pessoas num dia quente, né? Imagina uma multidão no sol ou uma multidão à noite, né? A diferença é que todo mundo que já ficou em uma multidão, né, tudo imprensado, a gente tem uma ideia mais ou menos do calor, do sufoco que é. E aí partimos logo em seguida para o abate. E aí vem a chamada insensibilização. Essa insensibilização que é fazer com que os animais fiquem conscientes para o abate. A gente viu nos bovinos que é feito com um dado cativo, né, onde perfura o cérebro e aí ele perde os sentidos e é feito a sangria. Com as aves, a gente utiliza normalmente eletronarcose, que é eletricidade na água, e essa eletricidade faz com que ele fique insensível e não tenha consciência da sangria, né? E a partir da sangria ele não volta mais à consciência e há o abate. Também é feito com gás, mas é um alto custo, né? O gás ele deixa ele consciente e depois vem a sangria. Praticamente não se usa o gás porque é muito caro. Aqui embaixo no slide vocês vão ver o endereço do YouTube, que com calma vocês podem pegar esse endereço, ir lá na internet e ver. Também no Classroom vai estar já baixado lá o link desse vídeo, para vocês entenderem um pouco sobre a insensibilização. A insensibilização com a eletronarcose, que é o mais utilizado, onde os frangos, né, eles vêm já pendurados e a cabeça é imersa em água. Essa água ela tem uma passagem de eletricidade e com a passagem da eletricidade o frango desmaia, né? Ele entra em um estado de insensibilização pelo desmaio através desse choque elétrico de baixa voltagem. Não é esse choque de eletricidade que a gente recebe, né? É mais ou menos aquele choque um pouco mais fraco da eletricidade que tem uma cerca elétrica. Então, a eletronarcose, ela acontece com imersão em água ou salmoura durante 1 a 2 segundos, com 60 volts por frango, né, mais ou menos 70 a 80 volts a galinha e 120 volts o peru. Evitar a imersão além da cabeça para evitar problemas de sangria.
Então, basicamente, a gente vê que é um coxo, um tanque de água. Esse tanque ele está ligado à eletricidade e apenas a cabeça, no início do pescoço, é percorrido, né? Essa corrente aqui, ela tem movimento, ela vai andando e o animal mergulha a cabeça e lá na frente ele sai e já está insensibilizado, já está desmaiado. Evitar a imersão além da cabeça, porque esse choque, se ele passa para o organismo todo, ele vai fazer com que o sangue tenha uma certa parada em pontos que não deve parar, porque logo após aqui vem a sangria e o sangue deve ser escorrido de ponta cabeça, né? Cabeça, do jeito que ele está aqui, cabeça para baixo. Então, pode ser feito a seco por condutores elétricos também, como é feito com os suínos, ou seja, só um choque individual e com isso eles vão ficar insensibilizados também. A eletronarcose diminui a eficiência da sangria, principalmente acima de 80 volts. Então, por isso não pode ter uma voltagem muito grande para os frangos, né? A sangria é considerada um processo passivo que pode ser acelerada pelo bombeamento cardíaco. A insensibilização elétrica também pode inibir parcialmente as reações bioquímicas pós-mortem e pode atuar melhorando a maciez do peito. Então, a sangria ela não acontece se o coração já estiver parado. Então, é interessante que a insensibilização, o animal ele vai ficar inconsciente, ele tem um desmaio, mas continua o bombeamento do coração. E esse bombeamento do coração vai ser como se fosse uma bomba que vai expelir, né, fazer com que o sangue saia mais rápido do organismo. E aí, mesmo insensibilizado, ou seja, sem consciência, desmaiado, é feito o corte da jugular, das principais veias e artérias, e aí a gente tem um bombeamento pelo coração, fazendo com que o máximo de sangue seja expelido. Então, esse sangue a gente já falou antes que se a gente deixasse o sangue na carne, ele entraria rapidamente em putrefação, porque é um ótimo meio de cultura. Então, esse meio de cultura, ele vai favorecer, né, a proliferação de micro-organismos, principalmente bactérias, e com isso pode prejudicar mais na frente a qualidade da carcaça, da carne do frango. Então, nós temos aqui uma figura onde vocês podem ver, depois o vídeo está aqui, o link abaixo. Meu link, então, a insensibilização, ela é feita com... A insensibilização, ela é feita com a eletronarcose, ou seja, a utilização de eletricidade.
Então, o coração ele tem uma forma de pulsação regular e quando chega a corrente entrando a eletricidade, ele vai alterar e vai fazer com que o coração fique agitado. Então, existe um caminho, né, de corrente entre a água e acima, onde a ave está pendurada, existe o fio terra. Então, a passagem do positivo e do negativo, não é isso? E com isso, há a transmissão de energia que passa pelo organismo do animal e vai atingir ao cérebro, causando a insensibilização e alterando o batimento cardíaco. Então, a partir do momento que vai se acumulando material, né, das aves que vão passando pela água, ela vai aumentando a quantidade de sais de material que tem condutividade elétrica. E com isso pode alterar essa condutividade, pode diminuir a eficiência, né, do choque, a eficiência da corrente elétrica. Então, a corrente ela deve estar limpa para que haja a transmissão da eletricidade direta da água para a parte superior, onde está o gancho, onde ficam os pés. Então, quanto mais material a gente tiver que dificulte isso, mais vai aumentar a resistência, mais vai precisar de energia. Então, essa corrente ela tem que estar de forma bem livre, né? Sem muita resistência, para que as aves tenham uma real insensibilização, senão quando passa algumas aves no final do corredor, vão estar com a insensibilização
dificultada e vão estar vivas ainda. Então, o que a gente quer é que as aves tenham uma boa sensibilização para passar para a fase seguinte, quando sair completamente já insensibilizada, inicia a sangria, né? A sangria que vocês estão vendo, e é feito pela mão, é feito automaticamente, mas algumas, nessa parte aí da faca, seria a guilhotina, né? E aí, aquelas que não conseguem ter sensibilização vão sofrer, vão ficar se debatendo nesse momento. Em alguns frigoríficos, são pessoas, 2 ou 3 que ficam aí nessa fase, quando não tem a guilhotina, com a faca que vão fazendo o corte também, para que haja a sangria completa. Então, essa fase clônica, estão aí os movimentos que são diminuídos, e aí não pode ter batimento de asas, nem reflexo ocular, nem retorno da respiração. E a tensão da musculatura do pescoço também, se ela estiver segurando a cabeça, levantando, é porque não está bem insensibilizada. Então, se passa pela corrente e continua assim, tem que ser feita a sensibilização manual, tem que ter alguém observando, né, com a faca a postos ali para cortar os vasos. E aí diminuir a passagem de oxigênio para o cérebro, que vai interromper a atividade cerebral e fazer com que o animal tenha óbito. Então é um videozinho curto. Então na sangria o volume de sangue representa de 3 a 4% do peso vivo. O tempo de sangria deve ser no máximo de 3 minutos. Tempo superior comprometerá a qualidade da depenagem, que já é a segunda fase, porque as aves entram em rigor mortis, né? Ou seja, começam a ficar com os músculos rígidos, e aí vai dificultar todo o trabalho. Então, quanto mais rápido for feita a sangria e logo depois a depenagem, melhor será a retirada das penas e o trabalho final, né? Então, essa força do rigor mortis, ele vai trazer também o aprisionamento das penas pelos folículos, e aí vai prejudicar na qualidade da carne final. Então, se passa para essa fase, às vezes puxa a pena e começa a sair a pele inteira, né? E aí, para com o comércio, o frango ele tem que estar com a pele, tem que estar tudo pronto. É claro que nós hoje vemos já no supermercado, nos mercadinhos, e compramos bastante já essas bandejas nas cidades, principalmente as bandejas já com o peito de frango, já com a coxa, a asa, já tudo separadozinho, né, limpinho. Mas aí existe também o comércio do frango inteiro, né? Ele hoje é menor, mas ele existe. E para que você comercializa o frango inteiro, ele tem que estar com a pele toda intacta, sem nenhum corte, sem nenhuma queimadura, sem nenhuma lesão, certo? Então, se acontece alguma lesão, algum corte, então tem que passar para a segunda forma de comercialização, que é vender por partes. E aí é aberto e cortado e feito em partes de cortes cárneos do frango, né? Aí nós temos aí o principal, o carro-chefe, que é o peito de frango. Aí vem o peito de frango com a pele, sem pele, e assim vai. Quanto mais trabalhado, quanto mais mão de obra utiliza-se, mais aumenta o valor do corte cárneo. Então, é claro que quando a gente compra um peito de frango já todo tratado, sem pele e tal, o preço dele é bem superior àquele preço de um frango completo que você compra e você vai fazer todo esse trabalho. Então, mão de obra, impostos e todo esse trabalho dos frigoríficos, a marca, a conservação, o congelamento, tudo isso vai fazendo com que esse preço seja embutido na carne, né? E aí, para o comércio, fica mais difícil. Alguma pergunta, pessoal? Podem falar. Estão entendendo até aí? Tá ok?
certo. Oi, pode falar. Tudo certo? Tudo certo, né? Então vamos passar agora para a escalda. O que é a escalda? Todo mundo já viu ou já fez, né, o tratamento de uma galinha em casa, e aí sabe que a parte depois da sangria, né, feito corte lá no pescoço, depois da sangria retirado o sangue, tem que se passar a ave pela escalda, que é mergulhar numa água quente. Esse mergulho na água quente vai relaxar ou afrouxar as penas e dar a possibilidade de retirada dessas penas. Então, tecnicamente é chamado de escalda, tá certo? Então, vamos fazer a escalda, que é escaldar, né, o frango. E tem como objetivo uma lavagem prévia, que é retirar as sujeiras mais grossas que nós temos nos animais, principalmente quando eles são carregados em caixas, né, como a gente já falou antes, vão receber as fezes daquelas caixas mais de cima e aí vão estar essa questão aí. Alguém perguntou aqui sobre o sangue. O sangue depende do frigorífico, né? Tem frigoríficos que fazem tubinhos, ou seja, colocam esse sangue em como se fosse formas, né? Aquelas forminhas de pudim. E aí esse sangue ele é depois vendido em anexo. Isso para os pequenos frigoríficos, né? Para os grandes frigoríficos eles descartam sangue. Antigamente o Brasil tinha um grande comércio de farinha de sangue para os animais e foi proibido pela transmissão de doença. Então hoje é proibido essa comercialização de farinha de sangue e osso, né, que existia no Brasil, e depois daquele problema do vaca louca foi proibido no mundo inteiro. A Europa já proibia, mas na França se usava, Luxemburgo, usava Bélgica, né, se usava bastante, e aí veio o problema da vaca louca, né, e aí se viu que era exatamente pelo consumo exagerado dos animais que vivem confinados, principalmente viviam confinados na Europa, eles começaram a ter esse problema de ficarem com essa doença. E se observou que era exatamente pelo consumo exagerado de farinha de sangue e ossos. E não se tinha, nesse caso, como era uma virose transmitida pelo sangue, então se proibiu. Em pequenos frigoríficos, a gente sabe que nós temos a famosa galinha cabidela, né, que é aproveitada para o sangue, o mesmo sangue cozido junto com a carne, no geral, em pequena escala, nos pequenos frigoríficos é vendido. Mas esses grandes frigoríficos, eles, eu não posso dizer aqui o que eles fazem, porque isso não fica claro, sabe? Ninguém explica, mas o que se diz é que é tudo descartado, tá certo? Vai para grandes tanques e aí é descartado. Como é esse descarte, aí é outra questão, né? Assim, eu não tenho realmente conhecimento do que eles fazem depois disso. Normalmente eles colocam em grandes tanques, e depois retiram esse material para descartar. Agora, como é feito, realmente eu não sei dizer. O frango, ele, no caso, que vai ser, no momento da escalda, tem que se observar as temperaturas, porque se a água estiver muito quente, ela vai queimar a pele e vai afrouxar a pele. Quando puxar a pena, vem pena com pedaços de pele. Outra coisa é que a pele do frango ele fica muito amarelado, e quando fica muito amarelado, ele fica com uma característica diferente do natural, tá certo? Normal é que a escalda vai dar uma certa tonalidade um pouquinho mais amarela ao frango, mas não como se fosse uma carne cozida. Então, nós temos os nomes aqui em inglês, mas eu vou falando aqui, né? Então, low scald, a gente tem aqui nesse low scald uma escalda com baixa temperatura, que vai de 52 a 55 graus centígrados, de 30 a 80 segundos, certo? Então é só 30 segundos, ok. Mergulhar, dá uma mexida e retira, certo? É a escalda com baixa temperatura.
A subescalda, nós temos uma escalda média. Então, essa escalda média, ela vai ter uma temperatura de 58 a 60 graus centígrados por 30 a 60 segundos. Vejam que não pode ser mais 80, é 60 no máximo, porque a gente aumentou a temperatura aqui em 5 graus, praticamente, entre esse e esse. A gente teria um aumento de entre 52 e 60, a gente teria um aumento aqui já de 8 graus, tá certo? E aí nós temos a hard, ou dura, né, a hard escalda, a escalda mais forte aí nós teríamos uma temperatura que chega até 88 graus centígrados. Então, no máximo, uma permanência na água com essa temperatura de 10 segundos. Bom, para que haja esse controle, é claro, ou nós temos um termostato lá dentro controlando a água, aí no grandes frigoríficos acontece isso, são grandes tanques onde as aves vão passando, ou se a gente está fazendo em pequena escala, a gente tem que manter a temperatura controlada. Então, o ideal seria ter um termômetro. Se nós temos aqui uma panela, né? Uma panelazinha aqui com água dentro, vou tentar desenhar aqui. Então, nós temos a panela com água, então a gente teria aqui embaixo o gás. Então, esse fogão a gás, a gente vai ter que estar controlando. Liga, desliga, baixa o fogo, aumenta o fogo. E aqui com termômetro dentro, de vez em quando, a gente olhar a temperatura. Então, se a temperatura está em 58 a 60 graus centígrados, qual o tempo que a gente pode passar com o frango? Somente 30 segundos. 30 a 60 segundos. Se a temperatura está mais baixa, é de 55, no máximo 52, 55, então a gente pode passar até 80 segundos. E se a temperatura já vai entre 80 e 88, a gente só pode passar de 5 a 10 segundos com o frango na água. Então, é uma medida que nos dá uma ideia de como trabalhar sem que venha prejudicar a pele do animal e venha passar do ponto. Isso é importante? Normalmente, se você vê até os pequenos frigoríficos, eles perdem muito os animais quando a pessoa que está fazendo essa escalda não tem prática, não olha direito essa temperatura, não tem o controle da temperatura, mas às vezes a prática faz com que a pessoa perceba, né, já o ponto, está muito quente a água, e desliga o fogo, diminui o fogo, tá certo? Então, já nos grandes frigoríficos, eles vão ter grandes tanques com água, né, numa temperatura, e os frangos vão passando aqui pendurados, são mergulhados e saem do outro lado. Então, já é medido com termostato a temperatura ali dentro, que é transmitida por resistência elétrica, ou a gás, ela vai estar medindo a temperatura e ligando e desligando o aquecedor, fazendo com que a temperatura se mantenha com a estabilidade de, no máximo, uma variação de 2 graus. E aí vai ter um maior controle. Quando é manual, né, com pequena escala de produção, a gente tem que controlar o gás e tem que ter o termômetro para ficar olhando. Um termômetro hoje, pessoal, que tenha uma medição até 120, 130 graus, ou de 0 a 100, é um termômetro industrial, né, semi-industrial, aqueles de espeto, que está em torno de R$100 no máximo. Então, qualquer produtor pode comprar isso, não é algo que esteja fora das condições de compra. Só um minutinho. Então, nós temos no Brasil uma utilização de uma temperatura média aqui, ó, de 52 a 54 graus, é a temperatura mais usada por 90 segundos. É uma temperatura mais baixa e um tempo maior. Uma outra forma também, 70 a 80 graus por 2 a 3 minutos com os pés. Aí os pés já é um outro tipo de escalda, porque nós vamos precisar de um tempo maior, com a temperatura mais elevada, tá certo? A 80 graus,
E os pés é retirada aquela pele toda, né? É retirada a pele e fica só a parte mais branca. Então, essa pele, ela precisa também de um escalda. E primeiro se faz pendurado pelo pé da parte toda da pele do frango tem penas, e depois é invertido, é feito pelo o pé, a retirada da pele. Bom, um outro ponto importante, que é a escalda, é que ela vai também combater algumas bactérias ou protozoários, fungos que venham na pele e nas penas dos animais e que possa contaminar a carcaça. Então, a carcaça é carne, né, é proteína. E aí, as salmonelas, elas são bactérias que sobrevivem na decomposição de carne. Né? Então, deve ser considerado que a salmonela sobrevive até 55 graus. Então, se a gente tem uma temperatura de 52, a gente também está dando condições de que a salmonela ela continue ativa. Então, temperaturas em torno de 55 graus para cima pode até facilitar, no caso aqui dos pés, né, entre 70 e 80. Por que os pés devem ser uma temperatura maior também? Por causa da salmonela. Normalmente os animais eles andam, né, eles estão pisando em fezes, e a salmonela ela vem nessa parte aí anatômica, ela pode estar estabelecida. A gente pode ver o animal, inclusive, limpinho, bonitinho, mas as salmonelas a gente não vê a olho nu, né? Qualquer fezes, qualquer molhado de fezes, como os animais, as aves têm cloaca, então a urina e as fezes saem no mesmo lugar. Então, essas fezes moles, elas podem, basta uma meladazinha, pode conter ali bilhões e bilhões de bactérias. Então, é algo que deve ser realmente considerado. Então, a limpeza das aves, ela passa por essa escalda para retirar, para afrouxar as penas, para retirar a pele dos pés, mas também para destruir parte das bactérias que estejam na carcaça, principalmente na parte externa, já que as aves, elas caminham e vêm em gaiolas ou estão sobrevivendo com contato direto com as fezes. E a cama de galinha, ela fica ali meses, né, parada com fezes todos os dias e os animais em cima. Então, a quantidade de bactérias é muito grande. Bom, um outro tipo de escalda é escalda em ar úmido. Volume de 10 metros por segundo e 97 a 98% de umidade relativa. Aí nós temos aqui, nesse tipo de escala, nós vamos ter a baixa escalda com temperatura mais baixa, 52 graus a 200 a 240 segundos, subescalda 60 graus a 140 a 180 segundos, e hard scald, que seria 80 graus de 80 a 100 segundos. Essas são as escaldas principais. Qual a mais utilizada? Praticamente essa escalda com água mesmo. Aquecimento da água, certo? E observação para que haja esse controle, né, de temperatura e tempo. Ele é muito importante para que não seja estragado a carcaça. Nós temos aqui as figuras onde vamos ter aqui a cuba industrial, né, onde os frangos vêm pendurados já pelos pés, a mesma corrente, né, a mesma linha de produção, poderíamos dizer, a mesma linha de produção dos animais vem depois da sangria, emergido nessa cuba de água com aquelas temperaturas já controladas. Aqui embaixo existe uma resistência aquecendo a água. E aí elas mergulham aqui e a saída mais na frente, ó, nessa aqui a gente pode ver uma distância já. Então, o mergulho e a saída vai ter aquele tempo já programado, tanto temperatura como tempo. Então, industrialmente é muito mais fácil porque pode haver a programação do equipamento e o controle
para que haja a temperatura certa e o tempo certo de permanência aqui na cuba e já saia mais na frente, feito a escalda, e aí vai passar pela depenadeira, né? Seria a próxima fase, a depenagem. Então, a depenagem, que é a retirada das penas, ela consiste na retirada da maior quantidade possível de penas sem lesionar o tecido cutâneo. Então, esse tecido cutâneo, aquela pelezinha fina que segura as penas, ele é muito importante em alguns cortes cárneos, né? Se a gente estraga, principalmente o frango inteiro, se a gente estraga o tecido cutâneo, a pele externa, a gente já tem um prejuízo para a produção. Então, é importante ajustar as depenadeiras para o tamanho do frango também, se for para que não haja uma retirada batendo na pele, ou seja, fique com a distância suficiente para retirar somente a pena. Pode ser usada 2 ou 3 depenadeiras posicionadas em alturas diferentes, com o objetivo de atingir todo o frango. Cada depenadeira tem, em média, 700 dedos de borracha, que são dedos de borracha que ficam o frango aqui, e elas ficam rodando e passando e vão retirando a pena. Então, deve-se buscar forma de que as depenadeiras também não venham a fraturar as asas ou causar lesões no frango, né? Então, as depenadeiras tipo chicote têm o objetivo de fazer o acabamento da depenagem, porém, produzem muita ruptura do tecido da coxa, já que a coxa ela vai ficar mais firme, né, pendurada, ela não tem essa mobilidade e os dedos de borracha podem vir a prejudicar essa depenagem. A depenagem pode ser substituída por cera adesiva, cera ou parafina, a 54 a 60 graus centígrados por 5 a 10 segundos. Então, essa depenagem, ela com cera praticamente não utilizada, né? Mas em pequena escala é interessante. É claro que, mesmo com esses prejuízos, a depenagem com chicote, que é o industrial, é o mais realizado, né? Bom, e após a depenagem, a gente vai ficar com pequenos pedacinhos de penas minúsculas em crescimento, ou fiapos de penas pelugem, né? Que ficam lá, que a gente chama também comumente de canhão, que fica os canhõezinhos, né? Que são tufozinhos de penas novas, ou mesmo resto de penas que a gente retirou. E aí a gente passa uma fase chamada chamuscamento, que é a queima desse resto de pena, passando um pouco de fogo. Em casa, se faz com o próprio fogão a gás ou com papel que se queima, ou fogão a fogo mesmo, com madeira, e assim vai. Mas, industrialmente, existe essa queima normalmente com gás, né? Então, fogão a gás e outras formas, a parafina também se utiliza, e assim vai. Mas o importante é que não se pode aumentar muito, não se pode passar muito tempo. Tem que ser uma prática muito rápida com chamuscamento, porque ele pode vir a aumentar a temperatura da carcaça. E a carcaça não deve ter a temperatura aumentada, porque começa a prejudicar a formação posterior, pós-morte, né, da carcaça. E esse aumento de temperatura pode diminuir, acelerar, aliás, acelerar o metabolismo da carne, né? Aquela transferência que a gente falou um pouco, depois vai ver mais detalhado, do ácido lático. Nós temos uma aceleração do ácido lático e, com isso, vai quebrar o ritmo normal, né, de desenvolvimento da carne. Então, quanto maior a temperatura, mais nós vamos ter um amolecimento, uma dificuldade de manter a carcaça do frango com uma textura, né, melhor. Então, a depenagem, ela é feita, aqui nós temos uma depenadeira mais simples, né, de pequenos frigoríficos que abatem
que depena um de cada vez, então vão sendo colocados aqui, essa parte interna ela gira, e aqui são os dedos de borracha, que vão batendo nas penas e vai retirando. Eles são flexíveis, são borrachas flexíveis, e vai como se fossem nossos dedos puxando assim, ó, tá? Esse é um tipo, esse aqui é um outro circular também, esse às vezes se coloca o frango, tem alguns que são frangos, são colocados aqui pendurado, e elas vão circulando e retirando as penas. Então, como o animal ele não é um cilindro, né, ele tem partes menores, a coxa mais interna, parte mais largas, as asas. Então, é claro, em alguns pontos a depenadeira vai bater com maior pressão, e outros vão ficar sem bater. Então, esse manual é interessante porque vai se colocando exatamente aquela parte que você vai ver que precisa ser depenado. Já quando é automático, não tem esse controle, e aí ele vai ter que rodar e se virar por várias vezes, várias sortes. Então, aqui nós vemos uma depenadeira já industrial, né? Então, a depenadeira industrial ela é bem maior, e com isso os animais vão entrar pendurados em um lado, vão sair no outro e vão passar por vários dedos, e esses dedos vão depenando até chegar no outro lado já totalmente depenado. Nós temos aqui um link aqui embaixo, vocês depois peguem esse link e levem até o drive aí de vocês, e aí pela internet vocês conseguem ver no YouTube um vídeo com essas fases de depenação, tá certo? Bem detalhadozinho, mandada pela fábrica, já com todos esses procedimentos. Bom, acabado a depenagem, a chamuscaria, nós vamos passar para uma próxima fase, que é a fase da evisceração. Então, antes da evisceração, as aves são lavadas em chuveiros de aspersão. Normalmente, essas aspersões são feitas com uma água morna, né? Não muito quente, nem também muito gelada. Inicialmente é feito o corte da cloaca. A cloaca é cortado ao redor, circularmente, circula a cloaca, porque logo em seguida, grudado na cloaca, está o terminal do intestino grosso. Então, a gente, com a retirada, com o corte da cloaca, a gente já tem o acesso direto ao intestino grosso, né? Então, é feito o corte da cloaca e a seguir a abertura do abdômen. Vocês podem ver que é uma abertura longitudinal, e essa abertura longitudinal expõe todas as vísceras. Então, aqui você corta a cloaca, solta a ponta da cloaca, e aí puxa já pela inserção, né? Incisão dessa abertura do abdômen, e aí você consegue puxar as vísceras. Então, as vísceras elas são expostas, examinadas e separadas. Os pulmões são extraídos por pistola a vácuo e procede-se uma lavagem interna. Então, nesse ponto aqui, é retirada todas as vísceras, e aí os pulmões que vão ficar grudados na parte superior, com um pistão de água, né, ou seja, um jato de água se coloca aí, rapidamente aqueles jatos, eles fazem com que essa parte interna, que tiver de vísceras, de resto de sangue, ele seja exposto, né, e retirado, excluído de dentro, e aí já tem a limpeza completa. E aí, os pequenos órgãos como fígado e coração é retirado também, e para aqueles frigoríficos que vendem essas partes separadas, também é retirado e separados em porções de vísceras, né? Então, hoje é comum ter bandejas de coração, bandejas só com fígado de frango, fígado de bovino. Então, são partes comestíveis no Brasil, existem várias comidas e pratos, não é isso? Eu mesmo gosto muito de fígado de frango ou bovino, eu gosto. Então, tem gente que não gosta, mas em muitos países, na Europa principalmente, é proibido vender qualquer víscera, né? Então, principalmente o fígado bovino, é terminantemente proibido, porque o fígado ele faz a filtragem, e aí tem bastante material ali, às vezes ficam os metais pesados quando
um animal que é criado somente em confinamento. Para os nossos bovinos que são criados à parte, não tem tanto problema, porque eles não se alimentam de muito concentrado e não tem tanto metal pesado, a não ser os agrotóxicos, né, que pode estar. Mas aí, principalmente dos produtos que são colocados, os herbicidas que são colocados na pastagem, em alguns casos vão para o fígado e ficam lá no fígado, e quando a gente come, a gente se alimenta também, né? Então, tem esses problemas. Mas aí, quando os animais são saudáveis, a gente não tem nenhum problema em relação a isso. Aqui embaixo nós temos outro YouTube com uma outra fábrica, tá certo? Vocês podem assistir, vendo essa parte de evisceração e a parte sequencial do frigorífico. E aí, feito a evisceração, o frango está pronto, né? Então, nós vamos passar para uma outra fase chamada de pré-resfriamento. Esse pré-resfriamento, ele vai fazer com que haja aquele resfriamento inicial, o frango saia de uma temperatura de carcaça, né? Que passou pela imersão em água quente, depenagem, chamuscamento, e aí ele começa a ter uma outra fase de resfriamento. Então, que é apenas resfriamento a partir da pulverização de água gelada. As carcaças são sendo colocadas em caixas, e essas caixas vão sendo distribuídas em esteiras, e ali há um gotejamento, como se fosse um chuveirão, né? Um chuveirão de água gelada, e depois a imersão em tanques e pré-resfriamento contínuo, chamado de espintila. Então, esse espintila é exatamente o gotejamento, né, de água gelada para que haja a diminuição de temperatura. Então, o chiller pode funcionar em duas unidades. Um pré-chiller, com temperatura de 17 graus durante 12 minutos, ou seja, uma chuveirada com água a 17 graus por 12 minutos, e o chiller com, ou chiller também chamado no inglês, mas pode ser chiller mesmo. O chiller que vem com uma temperatura de 2 graus centígrados durante 17 minutos. Então, a essa temperatura de 2 graus centígrados, a gente já tem praticamente um resfriamento muito grande, que dá condições de entrar na câmara fria, né? E aí não vai ter um choque da carne em relação a isso. E 17 minutos é o tempo que vai passar para que ele baixe realmente a temperatura próximo de zero. Então, a temperatura final deve ser inferior a 8 graus centígrados, para que ele seja introduzido na câmara fria, sendo ideal abaixo de 4 graus centígrados. E essa medição é feita no peito da ave, que é a parte que tem mais músculo e que tem mais dificuldade de resfriar, né? Então, passando por essa fase aí, o animal já está em condições, a carcaça do animal já está em condições de entrar na câmara fria para congelamento ou para consumo imediato, tá certo? Então, é importante essa fase para diminuir a temperatura e aí cessar os processos que estão ativados pelo restante de glicogênio que ainda que se encontra na carcaça, ele vai atenuar, né, vai ter um processo mais lento. E aí nós passamos para o processo também de gotejamento. Esse processo de gotejamento, o máximo de água que pode ser absorvida é de 8%. Esse gotejamento são já numa câmara, uma pré-câmara, poderíamos dizer, antes de entrar na câmara fria, é gotejado água gelada, né? E essa água gelada, ela vai ser, poderíamos dizer, o processo que vai fazer com que haja realmente um congelamento já. Esse processo ele é feito para aqueles frangos que vão ser vendidos congelados, não para aqueles que vão ser vendidos in natura, como os pequenos abatedores que nós temos nas cidades, né, que abate e coloca lá no balcão, às vezes em cima do balcão durante o dia inteiro, que o ideal é que tivesse já no freezer de amostragem, aqueles que tem um vidro na frente que a gente pode ver. Então, o ideal era aquilo ali, porque manteria já uma temperatura de 4 graus, 6 graus. Bom, mas
aqueles ali por 4, 5 horas, eles conseguem aguentar bem, e aí é o tempo de chegar os fregueses ali para comprar o frango inteiro. Bom, já para aqueles que vão para o congelamento nos grandes frigoríficos, eles vão passar pelo gotejamento, porque vão ter, por 11 minutos, um gotejamento com água em torno de 0 a 4 graus de temperatura. Então, essa água, ele vai já dar uma resfriada realmente bastante forte, e aí entra na câmara fria para uma temperatura abaixo de 0. Então, o pré-resfriamento ele é feito também por uma corrente, por uma sequência, né, de tanques, onde existe dentro uma rodana que vai fazendo com que haja um movimento contínuo e sequencial das aves. Então, aqui dentro tem água gelada, uma água de, no máximo, a gente viu aqui, deixa eu voltar. Então, nós temos o pré-resfriamento, uma temperatura que vai 2 graus, até 2 graus, né, por 17 minutos, 17 graus por 12 minutos, e esse pré-chiller, ou essa pulverização, e depois a imersão em tanque do spin chiller, ele é feito exatamente nesses tanques e nessa sequência. Então, nós temos uma água menos congelada, e depois vai passando para uma outra mais congelada, mais fria, né? E assim, nessa sequência de 17 minutos, ele vai andando, sendo empurrada por esse equipamento, que vai girando e vai fazendo com que haja esse deslocamento da água com os animais aqui dentro. Com as carcaças, aliás, né? Não são mais animais sem carcaça. Bom, aí nós passamos por uma outra fase chamada de corte e classificação. As aves com lesões têm aproveitamento parcial para cortes, a tipificação é realizada pelo peso ou de acordo com o desejo do comprador. Tá? Isso aqui está claro, né? Então, se existe alguma lesão, aí nós vamos passar para um outro tipo de comercialização, que seria por partes, por cortes carnes de peito, de coxa, de asa, sobrecoxa, e assim, coxinha da asa, e assim vai. Bom, as embalagens são feitas com polietileno com grampo ou com atmosfera modificada. Essa atmosfera modificada são aquelas bandejas de isopor com o filme superior, ou em sacos plásticos com retirada da atmosfera, né, com sucção do ar, e aí nós temos o Tetra Pak. Bom, o Cryovac. Resfriamento. O resfriamento já embalado, ele acontece a temperatura de menos 1 a 1 grau centígrados, umidade relativa de 80 a 85% de umidade relativa do ar, durabilidade de 6 a 8 dias. Então, nessas condições de temperatura de 1 grau centígrados, de menos 1 a 1 grau centígrados, nós temos uma durabilidade de carcaça de 6 a 8 dias. E com congelamento total em temperatura de turno de menos 35 a menos 40 graus centígrados por 4 horas, nós vamos ter armazenamento também depois em câmara a menos 12 graus centígrados, uma durabilidade de 8 a 18 meses, que é basicamente esse tipo de congelamento que é feito para esses frangos congelados ou perus congelados que nós compramos em supermercados, né? Aquela sacola já retirado o oxigênio, embalada e congelada a essa temperatura. E se mantém mesmo no supermercado com freezer de menos 4 a menos 8 graus. Dura muito tempo, né? De 8 a 18 meses. Isso. É 1 ano e meio. Os perus que a gente compra, a gente às vezes compra. Peru do Natal pode ter sido de 12 meses atrás, de 18 meses atrás, né? Então, é claro que a carcaça ela vai escurecendo um pouquinho. Quanto mais velho, mais vai ficando um pouco mais escura. Mas aí é viável, porque elas estão congeladas, né? E com congelamento não há atividade de micro-organismo. Até menos 10 graus centígrados, tem alguns micro-organismos que conseguem sobreviver, mas com essa temperatura não.
Bom, e no geral, inclusive Santana do Ipanema, né, no outro ano, quando a gente está fazendo atividades presenciais, nós temos um abatedouro que está parado, um abatedouro de frango, se não me engano é para 10 mil aves por dia, e nós fizemos uma visita, eu creio que tenho fotos, vou ver se eu achar essas fotos, eu vou colocar lá da turma visitando o abatedouro de aves, felizmente tudo abandonado. Eu não estou na cidade, eu não sei se o pessoal, se vocês tiverem informação, falem, porque eles estavam de abrir, inclusive o professor Fábio estava participando da comissão para a abertura, né, do abatedouro de aves e de caprino e ovino que tem aí em Santana. Foi gasto muito dinheiro e vocês sabem, muda prefeito, entra prefeito, e aí paralisou essas obras. Eu não sei como é que está. Foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário que financiou tudo, e não sei por que ficou parado, né? A gente sabe que existia toda uma política para o aumento de produção de caprino e ovino no sertão, e foi criado esse frigorífico exatamente nessa perspectiva de se abater se eu não me engano, era entre 30 e 70 ovinos ou caprinos por dia. Chegava até 300 a capacidade do frigorífico, se eu não me engano, era 300 cabeças por dia. Mas, com essa paralisação, as pessoas deram uma esfriada na criação, né? E isso iria alavancar muito o consumo, né, de ovino e caprino na região e dar muitos empregos. Então, quem está aí na região não é de Santana, né? Esse frigorífico ele está em Santana, instalado, mas ele serve a todo o sertão e outros estados que queiram mandar animais. Então, isso, vocês, não sei se vocês lembram, mas em Santana existia uma granja grande eu não sei se eram 100 mil aves coedeiras e alguns frangos, onde hoje é um loteamento. Quando eu comecei a ensinar aí na zootecnia, existia, e vários alunos da gente iam estagiar e fazer um TCC na granja aí de Santana, na avícola, né? Infelizmente fechou, e foi aí um ponto de emprego, de estágio, que a gente perdeu. Então, quem sabe aí para frente a gente não volte a ter uma estrutura maior. Então, hoje nós temos as pequenas produções também de galinha caipira, né, que precisam também desse abate. É feito em pequenos frigoríficos e abatedouros aí da cidade, porque também não existe uma articulação de comercialização, de expansão desse projeto, e o comércio fica estagnado na região. Então, se pegasse algumas redes maiores de comercialização, tipo, sei lá, Extra, Açaí, sei lá, que tem lojas em todas as cidades, as grandes cidades, né, do estado e de outros estados, é claro que teria uma expansão, né? Imagina Santana exportando galinha caipira ao mundo inteiro. Então, a quantidade de frigoríficos que teria que aumentar, de pessoas trabalhando, seria muito grande. E precisamos ter essas produções. Nós temos o curso de zootecnia, um curso importantíssimo, né? Muito importante na região, e falta essa valorização, principalmente quem mora na região. Assim, implantaram vários cursos que não tem nada a ver com a região e não é valorizado o curso de zootecnia. Praticamente eu vi tantos discursos aí dos políticos, né, falando das faculdades, dos cursos, e não cita a zootecnia. Eu acho que os principais cursos da região do sertão, que já trouxe muito desenvolvimento, nós temos alunos hoje trabalhando em várias prefeituras, e é o que tem trazido, né, a mudança realmente para a região, tem sido esses cursos de zootecnia, de pedagogia, né, no ensino e na produção animal e vegetal. Então, pessoal, vocês são os maiores divulgadores da produção animal no estado e na região. Então, que vocês puderem defender, divulgar, produzir, é muito importante.